Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Clique em inscrever-se, logo abaixo do vídeo. A inscrição é automática. Obrigado. Bora pro vídeo. 1. Mercedes-Benz 300 SLR, o Layout Coupé, de 1955. Foi recentemente vendido em um leilão no Museu Mercedes-Benz, em Stuttgart. Foi leiloado por um valor recorde, cerca de 700 milhões de reais, e se tornou o carro mais caro da história. O notável 300 SLR foi baseado no enorme sucesso do W196R Grand Prix, que ganhou 2 campeonatos mundiais. O 300 SLR tem um motor de 8 cilindros em linha, e injeção direta de 3 litros e uma potência de 310 cavalos, e caixa de câmbio manual de 5 marchas. Este motor foi instalado, na parte dianteira inclinado a 33 graus. O carro é capaz de atingir 290 km por hora, tornando um dos carros de estrada mais rápidos já criados até então. 2. Ferrari 250 GTO, de 1962. É considerado o carro de corrida mais desejado que existe. Apenas 40 desses carros foram construídos para serem vendidos, e a maioria deles foi danificada nas pistas. O trem de força da 250 GTO é formado por um motor V12 de 3.0 litros, que rende 300 cavalos a 7.400 rotações por minuto. A transmissão é manual de 5 marchas. A velocidade máxima declarada pela Ferrari é de 280 km por hora. O modelo original do automóvel foi vendido a um preço de 242 milhões de reais. 3. Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider, de 1939. É um carro esportivo de luxo, é também um dos carros mais antigos da lista. Quando se trata de aparência e luxo, este carro supera muitos carros clássicos modernos e antigos. Com um peso de 1.195 kg, o 8C 2900B está equipado com um motor em linha de 8 cilindros a gasolina. Este motor produz uma potência máxima de 183 cavalos, faz 5.200 rotações e um binário máximo. A potência é transmitida na estrada, através de uma caixa de velocidades manual de 4 mudanças, é um tipo de tração traseira. O carro foi vendido em um leilão em 2021, por um preço de 99 milhões de reais. 4. Porsche 959 Paris-Dakar, de 1985. É considerado a geração mais jovem da indústria de carros clássicos. O carro de corrida dos anos 80, o 959 que chegou às lojas em 1986, contava com motor 6 cilindros booster, de 2.8 litros, ainda refrigerado a ar, com direito a 2 turbinas. Não eram 2 turbocompressores. A primeira turbina girava até de 4.000 rotações por minuto, e a segunda entrava em ação até os 7.800 rotações por minuto. O carro já contava com controle de tração, e a suspensão usava amortecedores ligados a um sistema hidráulico que gerenciava a altura. A carroceria foi desenvolvida para ser leve, e por isso foi construída utilizando Kevlar, com portas e capô em alumínio. Os paralamas eram fabricados de fibra de vidro com aramida. Toda essa inovação só foi parar em outros esportivos nos anos 90. O carro foi vendido em leilão, por cerca de 29,5 milhões de reais. 5. Duesenber SSJ, de 1935. Foi o modelo de supercarros projetado por uma empresa americana. O carro foi feito para ser um dos clássicos. Foi comprado pela primeira vez pelos atores Gary Cooper e Clark Gable, e foi instantaneamente amado por eles e seus fãs. O SJ Duesenber é equipado com um compressor centrífugo mecânico. O supercompressor foi lançado em 1932. O supercompressor permitia ao motor produzir 320 HP, de modo que o carro poderia atingir uma velocidade máxima de 210 km por hora. No entanto, o supercompressor ocupava muito espaço,
daí a razão pela qual os tubos de escape foram colocados fora do capô. Isso deu ao carro um aspecto tão apreciado pelos compradores, que esses tubos cromados foram oferecidos como uma opção aos proprietários por $1.000. Foi vendido a um preço de R$ 110 milhões. 6. Jaguar D-Type, de 1956. O curvilíneo modelo clássico da Jaguar foi um carro de corrida que venceu as 24 horas de Le Mans de 1956, apenas um ano após seu lançamento. O carro pertence a um comprador particular, mas foi um dos carros mais amados de todos os tempos. O carro é considerado um dos carros mais clássicos por causa de sua aparência e cor. Foi vendido em leilão por impressionantes R$ 108,5 milhões em 2016. É um dos carros mais caros da coleção do Jaguar. O motor XK6, de 6 cilindros em linha e 3,4 litros, também veio do C-Type, ainda que bastante aperfeiçoado. 3 carburadores Weber DCO3, de corpo duplo e um novo comando de válvulas, que era duplo e ficava no cabeçote, ajudaram o motor a gerar 245 cavalos a 5.750 rotações por minuto. 7. Mercedes W196F1, Silver Arrow, de 1954. Foi o carro construído para ser o melhor carro de corrida do planeta. O carro também foi o vencedor da F1 de 1951. Foram construídas apenas 14 unidades, incluindo um protótipo. Sua estrutura espacial tubular era leve e robusta, sua suspensão com barras de torção e um novo eixo giratório de junta única na traseira, bem como os freios a tambor duplex gigantes e turbo-resfriados, o motor em linha de 8 cilindros com injeção direta, e controle de válvula desmodrômico. O carro foi vendido em leilão no mercado privado, por um preço de R$ 159,5 milhões, e são apenas 10 em todo o mundo. 8. Bugatti Royale Kelner Coupé, de 1931. É o carro construído para a classe e o charme da realeza. O carro com sua aparência real e design elegante estava no topo da lista de carros de luxo. O motor tinha um design estranho, basicamente 2 oitos retos, que usavam um cárter comum, mas empregavam um virabrequim separados. A vantagem disso era que a Bugatti foi capaz de converter facilmente o design em um único oito reto para uso em um carro. O motor ainda era enorme, assim como tudo no Royale. Deslocando 12,7 litros, tinha 3 válvulas por cilindro, uma única árvore de cames à cabeça, e um único carburador, produzindo entre 275 e 300 cavalos de potência. O carro foi vendido em leilão por R$ 100 milhões, e em 1987 foi vendido por cerca de R$ 200 milhões. 9. Aston Martin DBR1, 1959. É o lendário carro de corrida da década de 1950. O carro resistiu ao nome Aston Martin e ganhou muitos títulos e corridas. O carro foi o vencedor em 1959, em Nürburgring 1.000 km. O Aston Martin DBR1 de 1956 foi vendido por cerca de R$ 71,36 milhões. No leilão realizado pela RM Sotheby's nos Estados Unidos. O DBR1 surgiu com um 2,5 litros de 6 cilindros e 250 cavalos em 1956, chegando a 3,0 litros com 271 cavalos em 1959. O motor original faz parte do pacote, mas a unidade leiloada hoje se move por um propulsor Williams de 301 cavalos. O modelo com chassis número 1, de um total de 5 unidades produzidas, se tornou o mais caro da Aston Martin, e também o mais valioso veículo britânico já vendido em leilão. A um preço de R$ 112,5 milhões. 10. Ford GT40, de 1966. O Ford GT40 MK2, chassis P, 1016, foi o terceiro carro a cruzar a linha de chegada de Le Mans em 1966.
Sentado atrás do motorista deste GT40, está um V8 de 7,0 litros. O monstro original de 427 polegadas cúbicas, usado para destruir as pistas da NASCAR. A potência de um desses motores está em torno de 485 cavalos de potência. Estranhamente, o chassi P1016 é o único Ford GT40 que rodou em Le Mans, com um câmbio automático em vez do manual de 4 marchas, encontrado nos outros carros. Depois do pódio em Le Mans, este GT40 correu mais 3 vezes. Em 2003, o carro foi coroado vencedor do People's Choice em Pebble Beach. Foi vendido por 48,5 milhões de reais aproximadamente. Se você gostou deste vídeo, clique em inscrever-se, logo abaixo do vídeo. A inscrição é automática. Um forte abraço, e até a próxima!